Eu creio que Deus, Ele é um Deus de promessas vivas, e as suas promessas, elas nunca mudam. A promessa que o Senhor fez para você, a promessa que o Senhor fez para mim, a promessa que o Senhor fez para nós como igreja, ela nunca muda. Ela pode tardar, mas ela não falha. Ela pode demorar, mas ela não falha. A Bíblia diz que os céus passarão, a terra passará, mas a palavra do Senhor, ela permanecerá eternamente. Não existe nada neste mundo capaz de paralisar o acontecimento do dia em que a promessa do Senhor vai se cumprir na sua vida, mesmo que, ainda que os nossos olhos naturais, eles não estão vendo isto acontecer, mas ela vai acontecer, porque Deus determinou assim desde a fundação do mundo. Eu vou abençoar a minha igreja. Por mais que o diabo queira roubar, por mais que o mundo queira atrasar, por mais que o mundo queira tirar isso das nossas vidas, eles não serão capazes, porque Deus assim determinou. Porém, existem muitas pessoas que têm sido roubadas pelo inimigo ao longo do caminho ou no meio do caminho, porque elas pensam nos problemas demasiadamente. Ou seja, muitas pessoas estão sendo roubadas na sua força espiritual, até mesmo na sua fé, ao longo da sua caminhada, por darem tanta ênfase naquilo que está ao redor delas, ao invés de enfatizar aquilo que Deus já determinou para a vida delas que iria acontecer. Abra sua Bíblia comigo em Números capítulo 14, e eu quero ler alguns versículos com você. Nesta noite nós vamos meditar nesta passagem de Números do capítulo 14, a partir do versículo de número 20. Porque eu creio que nós não seremos mais roubados naquilo que Deus já determinou para as nossas vidas. É tempo de nós vivermos o excelente do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor: tornou-lhe o Senhor segundo a tua palavra, e eu lhe perdoei. Deus dizendo a Moisés, após Moisés ter feito uma oração ao Senhor: porém, tão certo como eu vivo, e como toda a terra se encherá da glória do Senhor, nenhum dos homens que, tendo visto a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, todavia me puseram à prova já 10 vezes e não obedeceram a minha voz, nenhum deles verá a terra que com juramento prometi a seus pais. Sim, nenhum deles que me desprezaram a verá. O contexto desse momento é: Moisés saiu do Egito, o povo está no deserto, Moisés envia os espias para espiar a terra de Canaã. Aqueles 13 homens vão, espiam aquela terra e voltam trazendo um relatório para Moisés. 11 deles diz que a terra é boa, é perfeita, porém ela tem gigantes, ela não é uma terra fácil de se conquistar. Porém 2 deles diz: não, é uma terra boa, eia, subamos e conquistamos a terra que o Senhor nos deu por herança. E por aquele povo dizer aquela terra é difícil de se conquistar, Deus está dizendo para Moisés: toda esta geração que está desprezando a minha palavra, eles não herdarão a terra. Eles morrerão neste deserto, uma nova geração surgirá, e então essa nova geração herdará a terra prometida. Este é o contexto deste texto que nós estamos lendo. Mas no versículo 24,
É um versículo maravilhoso que diz: porém, o meu servo Calebe, visto que nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar a terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. Ora, os amalequitas e os cananeus habitam no vale. Mudai amanhã de rumo e caminhai para o deserto, pelo caminho do mar vermelho. Porém, o meu servo Calebe, guarda essa expressão, porém, o meu servo Calebe, visto que nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar a terra que espiou, e a sua descendência o possuirá. Moisés está vivendo, ou o povo está vivendo, num deserto, por volta de alguns anos, já findando aqueles anos, aqueles 40 anos que Deus havia dito que o povo iria caminhar no deserto para então conquistar a terra. E esses homens diz para Moisés: essa terra, ela é difícil de ser conquistada. Deus diz para aqueles que pensam que é difícil, esses não herdarão a promessa. Porém, o meu servo Calebe, ele pensou de uma forma diferente. Ele tinha um pensamento diferente. O pensamento de Calebe ia na contramão do pensamento daqueles outros 11 espias. Calebe, ele foi um homem destacado na Bíblia por ser uma pessoa que foi na contramão daquilo que as pessoas acreditavam que havia na terra prometida. Enquanto todos estavam falando, aquela terra é difícil, a promessa é difícil de se alcançar, Calebe estava dizendo: eu vou perseverar em seguir, porque eu tenho a plena convicção que o Deus que fez a promessa é o mesmo Deus que vai me levar até o cumprimento desta promessa. Calebe não desistiu da promessa de Deus devido aos desafios que ele estava enfrentando na sua vida. Quando Deus disse a Abraão: Abraão, sai da sua terra, deixa a sua parentela e vá para uma terra que eu lhe mostrarei, e ali você habitará com a sua descendência será como o grão de areia, e aqueles que te bendizerem serão abençoados, e todas as famílias da terra serão benditas através de você. Abraão, em obediência, saiu em rumo, em direção à conquista dessa terra, e ele foi parar no Egito, e ali no Egito conta a história que o povo de Israel permaneceu por 430 anos sendo escravos do Império Egípcio. E quando Deus disse: Moisés, é momento do povo ser libertado do Egito, após esses anos todos, o povo saiu rumo a esta terra, mas novamente, 40 anos, o povo perambulou pelo deserto em busca desta terra. E o interessante é que Calebe, ele nasceu no Egito. Se você ler o contexto histórico, Calebe, ele nasceu lá no Egito, no tempo da escravidão. Ele viveu parte da sua vida, pelo menos 40 anos da sua vida ele viveu no Egito, sendo escravo do povo egípcio, assim como Josué nasceu no Egito e por talvez 40 anos também tenha visto a escravidão e o sofrimento da sua nação. Porém, eles nunca perderam de vista a promessa que Deus havia feito para a vida deles. Eles nunca perderam de vista aquilo que Deus havia determinado. Quando eles saíram do Egito, eles viveram mais 40 anos no deserto. Calebe estava no deserto.
Ele conheceu a aflição do deserto, ele conheceu a aflição do Egito, as dificuldades do Egito, e ele também conheceu os desafios do deserto. Ele sabia muito bem do que havia acontecido com aquele povo, até o momento em que Moisés manda 13 homens para espiar a terra, e aqueles homens retornam, dando relatório para Moisés, dizendo: a terra é boa, porém tem gigante. Mas Caleb disse: eia, subamos e possuamos essa terra. E então Deus disse: devido à resposta deste povo, a descendência deles não herdarão a terra, porém, a descendência de 2 homens possuirão a terra prometida, Caleb e Josué. É o que diz o versículo de número 24: visto que nele houve um outro espírito, eu farei a sua descendência possuir a terra. Moisés, ele foi um grande homem de Deus. Deus deu uma ordem para Moisés: fere a rocha uma vez. Moisés foi, em Números 11, 20, aliás, pressionado pela pressão da nação, feriu a rocha 2 vezes, e Deus não se agradou de Moisés. E Deus disse: Moisés, por causa da sua atitude precipitada, você não herdará a promessa. Em Deuteronômio 34, diz que nas campinas de Jericó, Deus levou Moisés ao cume do monte Nebo, e ali naquele monte Deus mostrou toda a extensão da terra prometida e disse: Moisés, com os teus olhos você vê a minha promessa, porém você não experimentará a promessa da terra prometida por causa da sua decisão em ferir a rocha 2 vezes. Moisés ficou a um passo de viver a promessa de Deus completa na sua vida, mas ele não viveu porque ele desobedeceu ao Senhor numa simples atitude. Caleb, em contrapartida, ele não desanimou. Ele viu os desafios, ele sabia muito bem das dificuldades, mas ele disse: vamos possuir esta terra, porque ela é uma terra que mana leite e mel. Mesmo a escravidão, mesmo o deserto, não foram capazes de alterar a veracidade da promessa de Deus para com o seu povo. Mesmo as dificuldades e as adversidades e os desafios que você enfrenta diariamente, eles não serão capazes de alterar, nem mesmo 1 centímetro, a promessa do Senhor para com a sua vida. Eu creio nessa verdade. Foi assim que aconteceu com a vida de Caleb. O tempo da escravidão, o tempo da dificuldade naquele deserto, não foram capazes de alterar a promessa do Senhor para com a vida dele. Não foram. Moisés, porém, por ter uma atitude errada, ele quase pisou na terra, mas não pisou. Muitos de nós olhamos a promessa e não vivemos ela, por consequência de pensamentos errados ou decisões erradas que fizemos no passado, ou de coisas que pensamos diferente daquilo que a palavra do Senhor diz. O tempo nunca pôde alterar a promessa de Deus. O tempo, pelo contrário, ele foi um aliado na vida de Caleb. Ele permitiu que Caleb crescesse, amadurecesse, e estava pronto para viver toda a promessa do Senhor para a vida dele. Apenas 2 gerações, descendências, herdou aquela terra, Josué e Caleb. Se você estudar a história de Josué, Josué foi um grande comandante, um grande líder, um homem que liderou o povo até a terra prometida.
Mas Josué, a história dele se finda no momento em que ele disse: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ali naquele momento, você não se ouve falar mais da história de Josué. Por quê? Porque quando Deus disse: quando vocês entrarem na terra, quando vocês possuírem a promessa, a primeira coisa que vocês têm que fazer, vocês eliminam todos os deuses ou os povos que estão lá. Vocês retirem os ídolos daquele lugar. Josué, ele se aliou e se vinculou à mentira dos gibeonitas. E ele foi envolvido naquela mentira ao ponto de perder uma batalha. Se você olhar a história de Caleb, quando Caleb foi ao Monte Hebron, havia povos que estavam ali, os amalequitas, os cananeus, estavam habitando naquela região que Caleb foi. Diz a Bíblia que Caleb, ele dissipou todos aqueles povos, ele eliminou todos eles, porque assim dissera o Senhor. E a sua descendência, ela prosperou. Tanto é que nós ouvimos falar de Caleb no livro de Juízes, porque ele deixou o sucessor que veio após ele, porque ele soube obedecer e respeitar aquilo que Deus havia dito para ele. Ele tinha consciência e uma determinação extraordinária de viver a promessa do Senhor que Deus havia feito para a vida dele. Ele e toda a sua descendência, os seus filhos teve sucesso, os seus descendentes teve sucesso, as suas descendências tiveram sucesso, porque ele soube aproveitar o tempo para crescer e amadurecer, e falar: o tempo, ele não pode alterar o que Deus tem para a minha vida. Olha para a pessoa que sai do seu lado e diz para ela: o tempo não irá alterar o que Deus tem para a sua vida. Diga para a pessoa do outro lado: o tempo não irá alterar o que Deus tem para a sua vida. Existem 3 coisas na vida de Caleb muito importantes. A primeira delas, Caleb sabia que o tempo não iria impedir o cumprimento da promessa na vida dele. Olha lá em Josué capítulo 14. Olha o que diz lá. Josué capítulo 14, versículo de número 8. Diz assim a palavra do Senhor. Josué 14, 8. Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o meu Deus, o meu Senhor. Os meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo, entraram em desespero devido à grandeza das dificuldades do deserto e dos gigantes que estavam na terra. Eu, porém, perseverei em seguir o meu Senhor, o meu Deus, porque ele tinha uma consciência. Consciência é a capacidade de conhecer, experimentar e compreender uma única verdade. Era isso que Caleb tinha, uma consciência plena, uma capacidade acima do normal de conhecer a promessa do Senhor, de experimentar Deus na sua vida e de compreender que os momentos, que o tempo não iria alterar a promessa do Senhor para a vida dele. Ele tinha essa consciência. Foi por isso que ele viveu no Egito consciente. Foi por isso que ele foi capaz de viver no deserto consciente. Foi por isso que quando ele foi espiar a terra, ele foi consciente. Nada do que os meus olhos naturais estão vendo não serão capazes de impedir que a minha descendência, que a minha vida viva a promessa do Senhor enquanto eu viver. Ele tinha essa consciência. Caleb não envelheceu por dentro.
Ele não deixou o seu coração se envelhecer. Ele não deixou o seu coração se esfriar. Ele não deixou o seu coração se abater com as dificuldades. Você sabe por que as pessoas se desviam? Não porque a situação por fora é difícil, mas porque por dentro elas se deixam abater ao ponto de se tornarem indiferentes à promessa de Deus, ao ponto de não desejarem mais Deus, ao ponto de: será que tudo isso que eu ouço, será que tudo isso que eu leio ainda é verdade? Não porque as situações são tão difíceis, mas na verdade elas se esfriaram por dentro. E foi isso que Deus disse para a igreja: não deixeis o seu primeiro amor se esfriar. Porque quando você se envelhece por dentro, você se torna uma pessoa conformada e aceita qualquer situação sem questionar. Você se torna indiferente a tudo. Porque o seu interior está tão cauterizado, tão frio, tão morno, ao ponto de fazer você retroceder ao invés de avançar diante do mundo e das aflições que estão aí em todo momento. Olha o que Caleb diz no versículo 10 e no versículo 11. É lindo o que ele diz nesses versículos. Eis agora, o Senhor me conservou em vida. Lindo. Eis agora, o Senhor me conservou em vida. Como prometeu, 45 anos desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés. Esses 45 anos, ele está se referindo a Números 14 que nós acabamos de ler. Havia 45 anos se passado desde que o Senhor havia dito para ele: vai espiar a terra. Andando Israel ainda no deserto, e já agora, sou de 85 anos. Olha o versículo 11, estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia, tal ainda é agora, para o combate, tanto para sair a ele como para voltar. Estou forte ainda hoje. Olha um homem de 85 anos, talvez as suas debilidades já estão fracas, mas dentro dele, ele disse: eu estou forte, tão quanto há tantos anos atrás, que Deus falou esta palavra, eu ainda permaneço nela. Tal foi aquele dia, tal é esse mesmo dia para mim. Não mudou, o deserto não alterou, a dificuldade não pôde alterar, a angústia não pôde mudar, as minhas tribulações ou a minha tristeza não foram capazes de mudar quem eu sou por dentro. Tal como eu era, tal eu sou hoje. Eu vivo na expectativa continuamente, diariamente, de viver o excelente do Senhor. Era isso que Caleb estava dizendo. Uma pessoa, ela não deixa de ser guerreira por dentro quando envelhece, mas sim quando ela perde os seus sonhos, ela perde a sua visão. Quando nós perdemos motivos de sonhar, quando nós perdemos a nossa visão, nós nos tornamos pessoas envelhecidas por dentro. E aquela velhice que está dentro de nós não nos motiva a buscar o Senhor mais. É por isso que talvez você conhece muitas pessoas que estavam aqui com você e hoje não estão mais. Ou muitas pessoas que você encontra por aí e dizem: um dia eu estava lá no Senhor, firme e forte, mas hoje eu não estou mais e não gosto de ir mais. Não é porque elas não gostam, é porque por dentro delas, elas perderam motivos para sonhar. E perderam motivos de enxergar algo melhor. Imagine José, imagine Caleb. Nós nunca pensamos nisso, mas Caleb, Moisés, Josué,
todos esses homens, que nós vemos as histórias deles, eles viveram no Egito. Eles cresceram no Egito, talvez eles se conheciam no Egito, com certeza eles se conheciam. Conheceram a escravidão, conheceram o deserto, passaram as dificuldades, viram gerações e gerações sendo destruídas por perderem a sua expectativa da promessa. E nesse dado momento da sua vida, Josué diz: eu estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia? Tal ainda é agora, para o combate, tanto para sair a ele, como para voltar a ele. Versículo de número 11. Eu estou forte, passado 85 anos, dentro de mim, eu estou forte. A minha expectativa é a mesma expectativa pelo qual aquele dia em que eu entrei pela primeira vez e fui impactado por esse Jesus, é o mesmo amor que eu amei Ele, aquele dia, é o mesmo amor que eu amo Ele. Mas parece que os desertos da vida, eles roubam de nós motivos para sonhar, motivos para viver a promessa de Deus. É por isso que tem muitas pessoas que estão sendo roubadas o direito de viver uma vida plena dentro das verdades de Deus. Cristianismo não é ritual. Não é ritual de levantar a mão, apenas cantar. Não é ritual de vir à igreja uma vez por semana. Não é ritual de orar, jejuar. Cristianismo é um relacionamento verdadeiro com Deus que é fiel em todo momento. Isso é cristianismo. E é isso que Caleb tinha consciência. Ele tinha essa plena capacidade de conhecer esta verdade, de experimentar e compreender a promessa de Deus na sua vida. É por isso que ele não se envelheceu. Caleb, ele sabia que a sua força estava em Deus. Olha o versículo 12. Agora, pois, dá-me esse monte de que o Senhor falou naquele dia. Pois naquele dia ouvisse que lá estavam os anaquins e grandes e fortes cidades. O Senhor porventura será comigo para os desposar como prometeu. O Senhor, portanto, será comigo para vencer. Caleb sabia que a sua força estava em Deus. Ele tinha consciência de que a sua força não vinha do seu braço humano, mas a sua força vinha de um Deus que o capacitava através de uma expectativa esperançosa que permitia-o viver. Ele tinha determinação, uma atitude cheia de coragem. Era uma determinação de falar: eu não vou desistir, eu vou prosseguir. Eu cheguei até aqui. Eu vivi no Egito 40 anos. Eu vivi nesse deserto 40 anos. Agora eu estou já com 85 anos. Eu cheguei até aqui. Eu vou prosseguir. Eu vou pegar esses anaquins, esses amalequitas, e eu vou destruir. Eu vou prosseguir. Eu vou conquistar. Eu cheguei até aqui. Nós chegamos até aqui. Você chegou até aqui. Olha para a pessoa que está do seu lado com um olhar profético e diz para ela: você chegou até aqui, meu irmão. Não desista. Você chegou até aqui. Você chegou até aqui, nós chegamos até aqui. Eu cheguei até aqui. Nós chegamos até aqui, até o dia de hoje. Não é momento de nós decidirmos, mesmo que o Egito tenha sido difícil. Anderson, você não sabe o quão difícil foi o Egito que eu passei.
Anderson, você não sabe o quão difícil tem sido o deserto que eu tenho passado, ou talvez que eu passei. Mas querido, uma boa notícia eu tenho para lhe dizer. O tempo, ele só vai te amadurecer. Egito, desertos, adversidades, aflições não poderão alterar a promessa do teu Deus. Olha para a pessoa do teu lado mais uma vez, e me ajuda a profetizar para ela e diz: o Egito e os desertos não poderão alterar a promessa de Deus para a tua vida. Por isso prossiga, não desista. Você chegou até aqui, vá para frente, conquiste e viva a plenitude dessa promessa do Senhor. O tempo nunca irá alterar aquilo que Deus prometeu para você. Por mais que esse tempo tenha sido árduo, ele não vai alterar. Por mais que o diabo tenta roubar, matar e destruir, ele não será capaz. Porque a sua força não está neste mundo, a sua força está em Deus. Por mais que os cientistas sejam inteligentes, por mais que o mais excelente matemático deste universo calcule e tente explicar através da matemática a existência do mundo, eles não serão capazes de explicar, porque Deus não se explica, se experimenta. Essa é a verdade. Por mais que esse tempo, eles não serão capazes de alterar o que Deus falou. Não serão. O teu sofrimento é passageiro. A nossa tribulação é momentânea, disse Paulo. Desanimados, mas não abatidos. Tristes, mas não parados. Eu vou continuar, eu persevero até o fim. Por mais difícil que sejam as aflições deste mundo, Jesus disse, muitas delas acontecerão ao longo da nossa caminhada, mas nenhuma delas é capaz. O próprio Davi disse, esse vale não é capaz, a mesa está posta para mim e é lá o meu destino. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz, há uma mesa posta para você e é lá o teu destino. É verdade, há uma mesa posta e é lá o nosso destino. O desemprego deste mundo diz, a economia deste mundo diz, não dá certo. As pessoas dizem, parece que não vai dar certo. Nós muitas vezes somos encurralados em momentos das nossas vidas e nós mesmos pensamos e agora não vai dar certo. Mas nada disso é capaz de paralisar a promessa que Deus fez para nós. Caleb, ele tinha essa consciência e essa determinação. A consciência de saber quem Deus é e a determinação de continuar a sua caminhada, mesmo que todas as coisas estavam dizendo não. Imagine com você, um homem viu todos os seus companheiros que foram espiar a terra, morrerem no deserto, por não acreditarem na promessa. Caleb e Josué e os outros 11, foram 13 homens que foram espiar a terra. E esses homens, cada um tinha descendências, algumas tribos eram de 100.000 pessoas, outras de 250.000 pessoas. Caleb e Josué viram pessoa após pessoa morrer no deserto por não acreditarem
na promessa do Senhor. Mas aqueles 2 homens, eles não morreram. Por isso que Deus tem um cuidado em falar através de Moisés, porém o meu servo Calebe. Existe um espírito diferente nele. Ele perseverou em seguir-me. Por isso ele e a sua descendência não irão morrer nesse deserto. Em nome de Jesus, você e a sua descendência não irão morrer neste deserto. Vocês irão conquistar, irão caminhar conscientes e determinados a viver intensamente a promessa desse grande Deus. Desde o dia que Ele fez, ela pode se tardar, mas ela não falha. Deus não falha. Deus não falha. Nós humanos até falhamos. Moisés falhou e não experimentou a promessa. Mas Deus não falha. Deus nunca falha com você. E Ele nunca irá falhar. Não pense que o porquê você não tem visto isso e aquilo acontecer. Não pense que porque o seu coração tem orado todos os dias e dito: Deus, porque parece que eu oro e não há resposta para com a minha oração. Porque eu peço e eu não vejo o agir do Senhor. Não pense que é porque Deus Ele falha, Ele não falha. Pelo contrário, esse tempo só está te tornando maduro, para quando você estiver vivendo a promessa plena dEle, você irá ter consciência e determinação de viver na plenitude dela. Deus não vai te colocar na promessa sem você estar preparado para vivê-la. Deus não vai te levar na terra de Canaã sem antes Ele ter a certeza: o meu servo está totalmente preparado para viver. Josué, apesar de ele ter entrado na terra prometida, ele não estava preparado. Foi por isso que os gibeonitas causou uma emboscada para ele e ele perdeu uma guerra. Mas Calebe, diz a Bíblia, que ele não perdeu uma de suas guerras, porque ele estava preparado para entrar naquele lugar e dizer: o que está aqui é meu por direito, e eu vou viver intensamente esta promessa. Ele disse no versículo 13, no versículo 12, aliás, de Josué 14: agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia ouviste que lá estavam os anaquins, e grandes e fortes cidades do Senhor, o Senhor porventura será comigo para os destruir, como Ele havia prometido. Esse monte que Deus deu a Calebe é chamado de Monte Hebron. Foi o monte em que Davi foi ungido rei. Foi o monte em que muitas conquistas do povo de Israel aconteceram ali, devido à obediência de Calebe. Foi exatamente naquele lugar que Davi foi chamado o homem segundo o coração do Senhor. Calebe, ele não desejou terra, ele não desejou bens, ele não desejou posses, ele não desejou nada a não ser: dá-me um monte do Senhor. Eu quero a promessa de Deus, eu quero viver o que Deus tem para mim. Eu não quero viver o que o mundo tem para mim, eu quero viver o que Deus tem para mim. Eu tenho consciência e eu tenho determinação. Duas coisas que são essenciais na sua vida: consciência e determinação. Consciência, capacidade de conhecer a promessa do Senhor. Desejo de experimentar e vontade de compreender, com uma atitude de enfrentar todos os gigantes da vida,
para permanecer na promessa do Senhor para a tua vida. Eram duas coisas que eram essenciais e foram essenciais na vida de Caleb. E são essenciais nas nossas vidas. Consciência e determinação. Olha para a pessoa que sai do seu lado e diz para ela: você precisa ser consciente. Ter uma capacidade de conhecer a promessa do Senhor para a tua vida. Ter vontade de experimentar e compreender uma verdade plena, com uma atitude de coragem, para viver as promessas de Deus, todos os dias da sua vida. O meu servo, é como se Deus estivesse falando com você: o meu servo. O meu servo. Olha para a pessoa que está do seu lado e nós vamos terminar desta forma, profetizando. Olha bem nos olhos dela e diz: porém o meu servo ou a minha serva, visto que houve em você um outro espírito, e você perseverou em seguir o teu Deus, Ele te diz hoje: eu te farei entrar na terra que espiou. Você e a sua descendência a possuirá, e vocês viverão plenamente tudo aquilo que Deus determinou para você. Em nome de Jesus. Aleluias! Eis o meu servo. Eis o meu servo que andará na contramão do mundo. Enquanto o mundo diz: não tem jeito, você vai dizer para mim: tem todo jeito. Enquanto o mundo diz: está difícil, você vai dizer para mim: eu compreendo, eu sou consciente. Eu também não sou ignorante, eu tenho consciência. O mundo está difícil. Para qualquer um de nós que, se formos questionados, o mundo está fácil de viver? Não. Todos nós vamos falar: está difícil. Falsidade, corrupção, roubo, morte, destruição. Temos consciência disso. Você acha que Caleb não tinha consciência disso? Ele tinha. Você acha que o deserto foi diferente daquilo que nós temos visto por aí? Não. Foi difícil. Ele tinha consciência. Mas ele tinha certeza de que ele estava indo rumo à promessa dele. Eu tenho consciência, está difícil, eu vou chorar. Eu vou, às vezes, talvez até querer me desanimar. Talvez até afrouxar os meus joelhos. Eu sei que está difícil. Algumas pessoas me ouvem falar e diz dentro dela: você não sabe o quanto está difícil. Eu sei que está difícil. Eu sei que está desafiador aquilo que você tem vivido, aquilo que você tem experimentado. Eu sei que dói, às vezes, nós ouvirmos não, dói nós sermos desprezados, dói nós parecer que as coisas não dão certo, dói eu lutar e parecer que eu nunca conquisto nada, trabalho e parece que nunca tenho nada. Eu sei que está difícil, mas eu quero lhe dizer esta noite: tenha consciência, difícil está. Nós não vamos nos isentar da dificuldade que está por aí, porém, todavia, entretanto, existe um espírito dentro de você que vai na contramão de todos esses porquês da vida e te dá força para você
ainda ver Deus se manifestar na sua vida. Aleluia. Glória. Arde no coração, dói lá dentro do peito. Quando eu penso, Anderson, naquela situação específica, parece que a minha vida trava, paralisa. Tenha consciência disso. Caleb era um homem consciente de tudo isso. Você acha que os 40 anos que ele viveu no Egito não foram suficientes para ele saber, consciente, esse Egito está difícil? Você acha que quando aquela multidão saiu em direção àquele mar vermelho, Caleb não tinha consciência? Parece que nós vamos ser destruídos. Porque naquela época o exército egípcio era o maior e mais temível exército de toda a humanidade. Eles matavam e matavam mesmo. Eles destruíam e destruíam mesmo. Eles capturavam e capturavam mesmo. Eles tornavam as pessoas escravas e tornavam mesmo. Você acha que Caleb não tinha consciência disso? Quando aquele povo saiu gritando, jubilosos, alegres e felizes daqueles anos de escravidão, Caleb, eu penso que talvez Caleb tinha consciência plena, exata. Meu Deus, o que vai acontecer conosco? E quando eles se depararam com aquele mar vermelho? Você acha que Caleb não tinha consciência? Olho para frente e não vejo um caminho. Olho para trás, eu ouço os ruídos das carruagens, dos egípcios vindo em nossa direção. Não tem vez, você acha que ele não tinha consciência da dificuldade? Ele tinha. Quando eles atravessaram aquele mar, que eles desembocaram naquele deserto, você acha que ele não tinha consciência? O deserto vai ser difícil. Ele tinha. Ele sabia disso. Josué, outro exemplo, que estavam no Egito, eles sabiam de tudo isso. Eles tinham consciência, mas eles tinham determinação. Eles diziam, tudo isso não pode alterar o que eu estou para viver ali no futuro. Os ruídos dos egípcios que estão atrás de nós, os ruídos das notícias más que estão tentando entrar na sua casa, os ruídos que você ouve, os ruídos das dificuldades, eles não serão capazes de alterar o que Deus tem para você. Deixa essa verdade descer no seu coração. Eles não serão capazes. Eu tenho a plena convicção que esses ruídos não serão capazes.